Bom dia aos amigos que estão chegando, aguardando alguns minutinhos para iniciarmos a reflexão de hoje pela Casa de Caridade Maria Frank. Daqui a pouquinho, às 9 horas, faltando apenas 2 minutinhos, sempre com muita alegria, que aqui estamos reunidos mais uma vez, nessa reunião fraterna, amorosa. Estamos aqui, então, só aguardando mais um minutinho para entrarmos no ar. Bom dia, Michele, tudo bem? Bom domingo. Estão nos ouvindo bem, todo mundo? A musiquinha não está atrapalhando, não? Acho que eu vou segurar aqui, que melhora um pouquinho o som, né? Tô achando um pouco abafado. Agora, 9 horas da manhã, é com muita alegria e muita gratidão a Deus que aqui estamos novamente, para esse momento de muita paz, de muita luz. Obrigado, Michele. Então tá tudo ótimo, o som tá bom, né? Todos nos ouvindo. Isso é muito bom, muito importante. E agradecemos imensamente essa oportunidade, o carinho de todos vocês que aqui estão conosco nessa manhã de domingo. Essa manhã que é um pouco fria para todos nós, que nos faz pensar muito nos nossos irmãos que ainda não têm uma casa, um abrigo, tanto frio sentem, né? Que eles possam receber todo o amparo necessário dos nossos irmãos em caminhada. E nessa manhã de hoje, aqui domingo, pela Casa de Caridade Maria Frank, que possamos rogar ao Pai que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos aqueça os corações, nos inspire e nos ilumine nessa caminhada terrena. A reflexão de hoje ela tem um título que é uma pergunta. Podemos fazer mais que isso? Podemos fazer? Vamos falar um pouco logo a seguir, mas primeiro vamos à leitura inicial de hoje. Bom dia, Maurício, querido Maurício, está aí conosco também. Vamos à leitura inicial de hoje do livro Fonte Viva, lição de número 159. Na presença do amor, mensagem de Emmanuel na psicografia do querido Chico. Começa com um trecho no Evangelho de João 2, versículo 10, em que ele vai nos dizer assim: aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, nos diz Emmanuel, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos e ouvidos do venenoso visco do escândalo, a fim de ajudar, ao invés de acusar ou desservir. É necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade para reconhecer que somos irmãos, sim, um dos outros, filhos de um só Pai.
Enquanto nos demoramos na escura fase do apego exclusivo de nós mesmos, encarceramo-nos no egoísmo e exigimos que os outros nos amem. Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando os semelhantes por instrumento de nossa satisfação. Mas se realmente amamos os companheiros de caminhada, a paisagem da vida se modifica, de vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Ama, pois, e assim como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não te alcançará. Saberás que a miséria é fruto da ignorância, e auxiliarás a vítima do mal, nela encontrando o próprio irmão necessitado de apoio e de entendimento. Aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos, e cultivarás a ajuda ao adversário, ainda mesmo quando te vejas dilacerado, porque o perdão, com o esquecimento absoluto dos golpes recebidos, surgirá espontaneamente em teu espírito. Assim como a tolerância aparece natural na fonte que acolhe no próprio seio as pedras que lhe atiram. Ama e compreenderás. Compreende e servirás mais cada dia, porque então permanecerás sob a glória da luz, inacessível a qualquer incursão das trevas. Leitura do livro Fonte Viva, lição 159, na presença do amor. Emmanuel nos convidando a amar para que possamos compreender. Então, meus amigos, após essa leitura, damos mais uma vez bom dia aos que estão chegando. A Delminha está aqui, bom dia, Delminha. Abraço ao nosso amigo Hérito. Minha mãe Eliana está aqui também. Salete Ferraioli, bom dia, Salete, tudo bem? Então, convidamos a todos vocês, nesses instantes, nos unirmos em prece, em boas vibrações, nessa prece inicial. Querido Pai de amor, agradecidos por essa reunião singela, porém fraterna e sincera, em torno dos amor, do Evangelho do Mestre Jesus, dos esclarecimentos que a doutrina espírita vem a nos trazer, nos chamando ao conhecimento da verdade que liberta, através das nossas vivências, das experiências na matéria, inspirados e iluminados pelas lições divinas de sabedoria, de amor, de bondade. Permita-nos, ó Pai, nesses instantes, o contato com os benfeitores espirituais, que eles nos transmitam a força, as energias, a cura que tanto necessitamos em nossa caminhada. Ampare-nos nesse momento tão difícil, Senhor, para que possamos seguir confiantes em todo o Teu poder, em toda a Tua glória, porque sabemos que aqui estamos para, diante dessas experiências, evoluirmos. E se ainda permanecemos, Senhor, vinculados a um planeta de tantas provas, de tantas expiações, de tantas dores e dificuldades, é porque aqui encontramos os elementos necessários ao nosso aprendizado. Aprendizado esse que ainda precisamos trilhar, esclarecer. Fique conosco, Senhor Jesus, nos ampare, nos oriente, nos conforte, hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, meus amigos, alguns companheiros chegando aqui também. Sérgio Carvalho, bom dia, Sérgio, seja bem-vindo. Nós temos um tema hoje bem interessante. Nós preparamos como título da reflexão de hoje uma pergunta. Podemos fazer mais que isso? Alguns companheiros me perguntaram, não, eu não entendi, fazer mais que isso, como assim? E a ideia é exatamente essa, provocar uma reflexão, provocar entendimentos. Bom dia, Lídia, tudo bem? Bom dia, Daniel, tudo bom, meu amigo? Bom dia. E a provocação na pergunta é exatamente essa. Podemos fazer mais do que estamos
fazendo atualmente? Podemos fazer mais do que todos estão fazendo atualmente em todos os segmentos de nossa vida, no trabalho, seja na profissão, na casa espírita, nos templos religiosos, na família, na relação com os amigos, companheiros, com aqueles que nos cruzam um caminho, ainda que esporadicamente, filas do banco, trânsito, supermercado. Podemos fazer mais do que nos é solicitado? Porque Jesus, quando veio estar conosco, nos trouxe grandes lições. Mais à frente, a humanidade mais madura, mais propícia a conhecimentos mais reveladores, então, começa lá em meados do século XIX a ter contato com a permissão de Deus, com informações reveladas pelos Espíritos, que se iniciam então o desenvolvimento de uma filosofia espiritualista de vida que vem logo de início demonstrar a imortalidade da alma, a doutrina espírita. E assim então, um conjunto de leis, princípios foram extraídos desses ensinos, dessas revelações dos espíritos superiores, codificados e contidos numa sequência de obras, 5 livros que nós chamamos de codificação espírita. Estão ali contidas toda a base fundamental da doutrina espírita, todo o alicerce dessa doutrina. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Bom dia, Walter, tudo bem? Um ótimo dia para todos nós. Isso aí, Walter, com a graça de Deus. E assim então, meus amigos, aqui no campo terreno, no campo material, começou um trabalho conduzido pelo codificador, o Allan Kardec, certamente com o auxílio da espiritualidade superior e também auxílio de diversos encarnados à sua época, médiuns, escritores, companheiros, pensadores, filósofos, alguns escritores que os auxiliou muito nessa codificação, Gabriel Delane, Leon Denis, Camille Flammarion, dentre outros, com obras belíssimas, contribuindo, complementando toda a obra da codificação, que a doutrina espírita, então, vem a nos convocar a uma renovação íntima diária. Renovar, reviver o cristianismo. Não só estudar, não só se instruir, mas vivenciar, praticar. Quando do advento do Espírito de verdade, que preside no plano espiritual as orientações, ele diz: Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Então nós vamos perceber que para que possamos amar, que é o primeiro mandamento, o mais importante, é preciso buscar esclarecimentos, sim, conversar, dialogar, ouvir, ponderar, refletir. E a doutrina espírita, então, vem a nos convocar a compreender a dimensão do Evangelho de Jesus. Que para que possamos compreender exatamente o que Jesus veio nos falar, precisamos ter em mente que Jesus, naquela época, ele não falava simplesmente a homens e mulheres ali, à sua presença. Ele se dirigia a espíritos imortais, encarnados naqueles corpos físicos de homens e mulheres de sua época. Por isso que para que possamos compreender o Evangelho de Jesus, temos que ter essa visão cósmica do universo, da imortalidade da alma, porque senão muitas de suas falas ficam sem explicação ou como de difícil alcance. Quando Jesus nos convida a caminhar com Ele sobre o solo terreno, a praticar os seus princípios aqui na Terra, muitos começam a falar, mas é impossível. É impossível amar os meus adversários, perdoar aqueles que cometem faltas gravíssimas. Sim, numa única existência corporal é muito difícil, sim. Mas quando falamos de sucessivas encarnações, amadurecimento espiritual, nós vamos perceber que sim, aos poucos nós vamos caminhar adiante e vamos conseguir chegar a esse estágio em que o amor domina nossos pensamentos, palavras, atitudes, porque o amor resume a doutrina de Jesus por inteira. É o sentimento de excelência, nos diz Lázaro, uma instrução espiritual que está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo.
no capítulo 11, no item 8º. E Lázaro nos diz também que sabemos que todo trabalho produz riqueza. Trabalho material produz riqueza material. E aí ele nos diz que toda riqueza futura depende de cultivar o espírito. Porque o espírito precisa ser cultivado, precisa ser cuidado, e a riqueza que vai gerar esse trabalho no campo espiritual vai além dos bens terrenos. É a elevação gloriosa, a bem-aventurança. Olá, Verônica, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo, todos vocês. E assim, com esse trabalho de cultivar o nosso campo espiritual, através do relacionamento com o próximo, contato com o próximo, na família, no trabalho, nas relações de vizinhança, no trato com as informações que nos chegam em grande quantidade pelas redes sociais. Nesse convívio, estamos fazendo aquilo que fomos solicitados, convidados a fazer? Será que estamos fazendo mais do que podemos fazer? Estamos indo além ou estamos apenas fazendo aquilo que é o trivial? Podemos fazer mais que isso? É a pergunta dessa reflexão. E nós vamos perceber que sim, quando nos deixamos levar por esse amor fraterno, podemos sim fazer sempre mais do que isso, do que estamos fazendo, do que todos estão fazendo atualmente. E se podemos fazer, mas como fazer? Como agir inspirado por esse amor cristão? Como agir quando eu me deparo com vibrações adversas, sentimentos adversos contrários a esse amor, que acaba por me desarmonizar também, que acaba por me levar, me arrastar para pensamentos e sentimentos também contrários ao amor que eu tanto prezo, que eu tanto gostaria de seguir? Como fazer? Logo na leitura inicial de hoje, nós percebemos, né, lá no livro Fonte Viva, lição 159, Emmanuel começa a esclarecer isso, começa a nos mostrar a caminhada, começa a deixar claro, é preciso compreender que somos irmãos em caminhada, filhos de um só Pai, todos filhos do mesmo Pai. É preciso amar para compreender. É preciso compreender para que possamos servir cada vez mais. É preciso enxergar as diferenças não como instrumento de separação, mas como instrumento de auxílio, de união, porque é comum o ditado popular, né? 2 pensam melhor que 1, 10 pensam melhor que 8. Então, quando todos dão um ponto de vista, os pontos são diferentes, sim, são diversas personalidades, mas é possível, através de um diálogo sincero, fraterno, acolhedor, ouvir, falar no sentido de querer contribuir para o bem-estar de todos, é possível extrair um ponto em comum e assim aperfeiçoar aquilo que é necessário em nossa caminhada. É preciso entender que a prática do bem deve ser o resultado de todo debate, de toda discussão, de toda fala. Mas o que é o bem, afinal? Muitos falam, né? Praticar o bem, fazer o bem, seguir o caminho do bem. Mas sabemos o que é o bem realmente? O que seria o bem, afinal de contas? A doutrina espírita vai nos dizer lá no Livro dos Espíritos, na questão 630, um pouco sobre isso. Kardec pergunta assim: como se pode distinguir o bem do mal? E a resposta é: o bem é tudo o que é de acordo, conforme a lei de Deus. E o mal é tudo que lhe é contrário. Alguns podem falar assim: olha, continuo sem entender. Que leis são essas? Leis de Deus. E ali na resposta a espiritualidade continua: fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir as leis de Deus. Mas que leis são essas? Aonde elas estão escritas? Como eu tenho acesso a ler, a compreender essa lei? Está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Pergunta Kardec.
E a resposta da espiritualidade? Na consciência. Na consciência está escrita a lei de Deus. É por isso que Miramês vai nos dizer em comentário essa questão, que todos que estão encarnados têm sim conhecimento do que é o bem e do que é o mal. Uns mais, outros menos, mas todos, sem exceção, reconhecem o bem e o mal, porque essas lições estão gravadas em nossa consciência. As leis de Deus estão gravadas em nossa consciência. Nós vamos perceber que quando fazemos alguma atitude que logo na sequência entendemos como equivocado, a nossa consciência acusa. Olha o que você fez, não está certo. E a consciência é um amigo leal. Ela é um amigo verdadeiro, porque ela não passa a mão na nossa cabeça. Ela puxa a nossa orelha quando fizemos algo errado. Essa é a função do verdadeiro amigo. E a consciência acusa. Mas que leis são essas? A doutrina espírita traz para nós, na parte terceira do Livro dos Espíritos, a partir da questão 614, essas leis morais divinas. Oi, bom dia, Valesca, tudo bem? Michele está aí, Valesca chegou, maravilha. Então, essas leis estão lá, parte terceira do Livro dos Espíritos, a partir da questão 614. Lei de adoração, lei de liberdade, lei de progresso, lei de trabalho, e por aí vai. São as leis divinas morais, ou seja, devem ser aplicadas no campo das nossas relações com o próximo. Elas disciplinam o que se deve fazer para que possamos praticar o bem, fazer o que é o correto. E é a essas leis divinas que Jesus então se refere, lá em Mateus 5,17, quando ele diz: eu não vim destruir a lei ou os profetas, mas eu vim, sim, cumpri-las. Jesus não estava falando do cumprimento das leis materiais, das leis mosaicas, que disciplinavam a relação em sociedade, dos códigos existentes. Ele falava sobre as leis de Deus. E ele veio não só cumpri-las, mas mostrar para todos nós que temos também a obrigação de observá-las, de estudá-las, conhecê-las e colocá-las em prática. Porque, embora estejam gravadas em nossa consciência, às vezes as distrações da matéria nos arrastam, né? Vibrações adversas ao amor nos envolvem de uma maneira que nós nos desarmonizamos e começamos a gerar também ódio, falas ofensivas, desunião e por aí vai. Então, Jesus pretende, com as lições de amor, implantar, fazer lembrar aos homens as suas leis divinas. Principal, a maior de todas, a lei de justiça, de amor e de caridade. Livro dos Espíritos, questões 873 a 892. Lei de justiça, de amor e de caridade. É muito bonita o entendimento desta lei. Um bom resumo de quem segue esta lei está lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, Homem de Bem. É o capítulo que tem por título Sede Perfeitos. E Kardec vai dizer assim, eu vou ler para ser bem fiel à fala de Kardec. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência, olha aí a consciência, né? Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, ele então perguntará a si mesmo se violou essa lei de justiça, de amor e de caridade, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, fazer o bem que podemos, se desprezou voluntariamente uma ocasião de ser útil, podia ser útil, mas não ajudei. Se desprezou a ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa sobre ele, enfim, se fez tudo o que desejara que lhe fizesse. E aquele que observa a lei de caridade e justiça, a lei de justiça, de amor e de caridade, diz Kardec, deposita sua fé em Deus
na bondade divina, na justiça e na sua sabedoria, porque sabe que sem a permissão de Deus nada acontece. E assim, então, submete-se à vontade divina. Essa é a lei que o homem de bem segue. Essas são as atitudes. Interroga a consciência. Que fiz para violar o amor divino? Fiz todo o bem que estava ao meu alcance? Fiz o que eu podia fazer realmente? O amigo do vizinho estava lá com o seu animal de estimação adoecido, que é tão importante para ele, que faz ele se sentir tão bem, e ele tão preocupado, não tem carro. As pessoas se recusaram a levar o cachorro no carro para não sujar o carro, e ele se dirige a gente: amigo, pode me levar no veterinário? E a gente inventa uma desculpa: no momento eu não posso, tal. Mas pensando assim: vai sujar meu carro. Perdi uma oportunidade de ser útil. Bom dia, Flavinha, tudo bem, Flávio? Então nós vamos perceber que o verdadeiro homem de bem está sempre interrogando a sua consciência. E esses conflitos só surgem quando nós despertamos para a nossa melhoria. Se ainda há dúvida sobre o que é o bem e o que é o mal, Haroldo Dutra ele esclarece brilhantemente no seu livro E o Verbo se fez, Parábolas. Ele vai dizer assim: invariavelmente o mal é o bem que só beneficia a um único indivíduo, em detrimento dos demais. O bem para um só é mal. O bem para todos, esse sim, é o verdadeiro bem, é a semeadura divina. Pronto, resumiu. Se algo é bom só para mim, só para a minha família, só para o grupo social que eu pertenço, o grupo religioso, o grupo político que eu frequento, se isso é bom só para mim, mas é ruim para os outros, não é a verdade. Não é o bem verdadeiro. É um falso bem. Porque o bem para um só é o mal. Não é a verdade que liberta. Como João diz lá: e conhecereis a verdade vos libertará. A verdadeira verdade é aquela que se traduz em bem para todos. Por mais que eu repita, por mais que eu fale, mas se eu estou falando algo que é bom só para determinado grupo de pessoas, em detrimento dos demais, então não é verdadeiramente o bem. E não sou eu que digo isso, não. Não sou eu que estou falando isso. Anotem essa questão do Livro dos Espíritos, copiem ela, escrevam, colhem no teto da casa, colhem no seu carro, colhem na sua carteira, para que tenhamos contato com ela todo dia, porque ela vai nos mostrar o verdadeiro caminho a seguir. Questão 842 do Livro dos Espíritos. Anotem essa questão, vamos lê-la diariamente, várias vezes, porque é ela que vem explicar o que é verdadeiramente o bem. Lá Kardec pergunta assim: por que indícios podemos reconhecer as doutrinas verdadeiras? Qual a doutrina tem o direito de se apresentar como a expressão da verdade? Lembremos-nos de João: conhecereis a verdade vos libertará. Né? Qual a doutrina, qual a fala, qual o posicionamento pode se expressar como legítima representante da verdade? Olha a resposta da espiritualidade: será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Interessante, né? Homem de bem. Nós acabamos de falar sobre o homem de bem lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a doutrina que está com a verdade, as leis, as regras de condutas, os conselhos, as atitudes, são aqueles que mais homem de bem e menos hipócritas fizerem. Esse é o sinal para reconhecer o que é bom verdadeiramente falando. Porque toda doutrina, toda fala, toda atitude, toda regra de conduta que tiver por efeito semear desunião e estabelecer linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa, ou seja, prejudicial, maldosa. Desunião e separação. Aquele que fala, aquele que prega, aqueles que estabelecem regras de conduta que têm como resultado desunião e separação entre os filhos de Deus, não está com a verdade que liberta. Não está.
Então essa é a regra, nos direcionar, porque o bem verdadeiramente bom para todos é o bem considerado como a semeadura divina, como está lá na parábola do semeador, né, em que as sementes são lançadas em grande abundância sobre as pedras, sobre os espinhos, sobre a terra fértil, a nos mostrar que a semente espiritual, as lições que estão na consciência, o amor, o que temos que fazer, Deus nos lança a todos em igual quantidade, independente do campo do nosso espírito. Se o nosso espírito é tomado de espinhos, se ele ainda se traduz em pedras, ou se ele é um solo fértil, as sementes são lançadas a todos. Alguns podem até pensar assim, mas que desperdício, né? Lançar sementes sobre pedra, sobre espinho. Mas Jesus, nessa parábola, como em todas as outras, ele se utiliza de situações cotidianas daquela época, há mais de 2000 anos atrás. E naquela época, a semeadura era diferente. Primeiro lançava-se as sementes sobre todo o terreno a ser cultivado, e as sementes caíam, né, sobre todo o terreno indistintamente, e depois os bois vinham puxando o arado e revolvendo a terra. E aí misturava pedra, espinho, terra fértil, semente. E depois vinha a germinação. Por isso que Jesus fala, né, que lançavam-se sementes sobre pedra, sobre espinho, sobre terra fértil. Porque a semeadura, ela é em abundância. Deus só semeia o bem. Se alguém usa e fala em Deus para semear desunião e separação, ele usa o nome de Deus, mas não está semeando as sementes de amor. Porque o verdadeiro bem é aquele que é bom para todos e não para um só grupo. Ainda há dúvida sobre o que fazer? Jesus responde: fazer ao próximo o que quereríamos que o próximo nos fizesse. Não há dúvida. Se alguém vem me pedir alguma coisa, se alguém vem me solicitar, se alguém me narra uma dor, o que eu gostaria de ouvir se eu estivesse no lugar dessa pessoa? E aí nós vamos compreender o que devemos fazer. Porque se nós nos deixarmos envolver sempre por esses pensamentos de amor fraterno, que indistintamente se dirige a todos de maneira bondosa, caridosa, nós vamos compreender que sim, podemos fazer mais que isso. Muitos falam assim, nós vivemos num mundo muito duro, a humanidade está muito embrutecida, muita dor, muita tristeza, o ser humano está muito maldoso. Será? Se está havendo um crescimento tão grande do mal, é porque é necessário para que nós possamos sentir saudade do bem, para praticá-lo com força, com vigor, para contagiar as pessoas. Mas olha que interessante, acho que foi semana passada ou semana retrasada, lendo aí os jornais eletrônicos, eu me deparei com uma mensagem tão bacana, né? Aconteceu numa pizzaria lá em Bauru, no interior de São Paulo. Um jovem rapaz, acho que o nome dele era Adriano, né? A mãe havia desencarnado de Covid recentemente. E ele, então, pelo WhatsApp, faz contato com a pizzaria para solicitar uma pizza. Como de costume, ele sempre pedia aquela pizza na pizzaria. E olha o que a atendente da pizzaria fez. Ele manda mensagem assim, eu vou ler a mensagem aqui, né? E aí, olá, minha pizzaria preferida, eu amo vocês, como vocês estão? E a atendente responde aquele oi, né? Com mais de 30 i no final. Oi! Fez aquela festa quando viu aquele cliente assíduo. Estamos bem, e vocês? Olha aí, começa o atendimento diferenciado, né? E você, como está? Tudo bem? E aí ele responde, eu amo vocês, mas minha mãe faleceu. Eu queria estar melhor. Desculpe por incomodar. Olha, desculpe por incomodar, por dizer que eu estou em luto. Triste porque minha mãe faleceu. E a atendente da pizzaria, então, vira para ele e bota aquele rostinho, né? Emoji que o pessoal fala, né? Aquele rostinho com a lágrimazinha caindo. E diz assim para ele, não se preocupe, vamos caprichar muito. E aí ele faz o pedido e ela diz, e vamos preparar com todo amor. Depois de fazer todo o seu pedido, ele pergunta, qual o valor? E a atendente responde, hoje é grátis para você.
E aí ele bota a carinha de choro, né? Lá na mensagem. E aí ele diz assim: obrigado, você não tem ideia de como estou triste. Queria tanto que minha mãe estivesse aqui. Ela também amava a pizza de vocês. E a atendente responde: imagino pouco sobre a sua dor. Por mais difícil que seja, é preciso confiar em Deus. E com toda certeza, hoje, a sua mãe é a estrela mais linda de todo o céu e sempre te guiará para o caminho do bem, para o melhor. E depois ela complementa a atendente: sempre que precisar conversar, estaremos aqui. Pode contar conosco. Me confirma seu endereço, por favor? Olha que interessante, né? Olha que interessante. A atendente estava ali para anotar um pedido e ponto final. Mas ela fez mais que isso. Ela gerou empatia com a dor daquele jovem que a mãe desencarnou de Covid. E ele, mostrando tristeza, ela se ocupou não só em atender ao seu pedido de entregar a pizza, mas a de consolar, a de confortar. Né? Olha que coisa fantástica. E o rapaz ficou surpreendido, envolvido por uma atmosfera de amor, de atenção, de consideração que ele não esperava. Né? Talvez ele tenha ouvido isso de todas as pessoas da sua família, dos seus amigos, o que é comum, o que é natural de se ouvir, mas de um atendente, de uma pizzaria que ele nem teve contato pessoal, aquilo o envolveu, porque foi sincero. E certamente modificou aquele momento, aquela tristeza que ele estava deixando tomar conta de sua alma. O rapaz agradece, publica uma mensagem nas redes sociais, né? E ele diz que ficou muito feliz com aqueles minutos de felicidade proporcionada. Isso é fazer mais do que nos é solicitado, porque é fazer com amor, é fazer com dedicação, com sinceridade, no sentido de querer amparar os irmãos em sofrimento, melhorar um pouco aquele instante de dor tamanho que ele estava passando. Nós vamos perceber que tanto o atendente como o proprietário da pizzaria, que decide não cobrar por aquele pedido, eles mostram sim que é possível fazer mais do que isso. E nós vamos perceber aí a confirmação de que Jesus sabia que ao implantar o verdadeiro amor no coração da humanidade terrena, ele iria provocar uma verdadeira revolução, a revolução em todos os segmentos da sociedade, porque iriam nos transformar em pessoas melhores, bondosas, caridosas, pessoas amáveis, respeitosas, que agem com empatia, que se colocam no lugar do próximo. Ele sabia que essa é a verdade que liberta, que nos liberta do mal que ainda há em nós, sim, porque se nós agimos com amor, é porque diminuímos em egoísmo, paramos de pensar mais em nós e passamos a pensar mais no outro. Quem cresce em amor reduz orgulho, reduz egoísmo, as duas maiores chagas da humanidade, as causas de todos esses conflitos, de todas as misérias sociais que encontramos na Terra. Certa vez, Chico Xavier, diante de várias pessoas, ele disse assim: a sensação que experimento é de que rastejo. Está lá no livro do Haroldo Dutra, Parábolas, né? E o verbo se fez. Belíssimo. E Chico diz, né? Eu tenho a sensação que rastejo ainda na caminhada evolutiva. E todos ficaram espantados com a fala de Chico. E logo ele complementa: porém, sei que rastejo para frente, apesar de rastejar. E nós, meus amigos, como estamos rastejando? Como estamos nos comportando nessa pandemia, por exemplo, em que houve um incremento das misérias sociais, a fome aumentou, a necessidade de amparo material nunca se fez tão forte. Um número enorme de pessoas estão aí nos semáforos pedindo ajuda, vendendo balas, como nunca se viu. Eu não me lembro de ver tantas pessoas assim pedindo ajuda. Não há necessidade só de caridade material, não, mas de caridade moral também, como no caso da atendente lá da pizzaria. Pessoas em luto, entristecidas.
milhares e milhares de famílias experimentando a falta de um consolo, de uma palavra de carinho, de amor. Pessoas necessitando tratar das dores da alma, além das dores físicas. O que nós estamos fazendo? Quais os nossos pensamentos, as nossas vibrações, as nossas palavras diante de tudo isso? Estamos aproveitando essa oportunidade de realmente externar tudo aquilo que o Evangelho, tudo aquilo que a doutrina espírita vem a nos convidar a viver, ou estamos nos perdendo nessas distrações? Estamos deixando-nos arrastar por essas correntezas de injúrias coletivas, em que as pessoas parecem que estão ocupadas em acusarem-se mutuamente? Parece que as pessoas estão ocupadas o tempo todo em se apedrejarem em praças públicas, mas nas praças públicas virtuais principalmente, né? Porque hoje a gente, graças a Deus, não joga mais pedra física nos outros, né? Hoje a gente não ouve falar isso, mas nas redes sociais o apedrejamento continua. Continua. Basta um pensamento diferente do meu, é o suficiente para eu despejar um caminhão de pedras em cima do outro. Ao invés de tentar compreender, esclarecer, quem sabe chegar a um ponto em comum, ou se não chegar, mesmo diante das diferenças, vamos dar as mãos, vamos consolar as pessoas, vamos doar alimento, agasalho. Está fazendo um frio enorme aqui em nossa cidade e nós não estamos acostumados com isso. Mas ainda continuamos nos digladiando, jogando pedras uns nos outros, naqueles que nós achamos que são os errados. Então, meus amigos, o que nós estamos fazendo com todo o ensino evangélico e com a luz da doutrina espírita? Para começar a finalizar a nossa conversa de hoje, eu vou narrar para vocês uma história que eu recebi num vídeo que está circulando aí nas redes sociais e foi realmente assim o ponto de luz para essa reflexão de hoje, porque eu já estava com muitas ideias para escrever, quando uma amiga, a Thaís Almeida, né, a Thaís é aqui do Grupo Espírita Paulo de Tarso, aqui em Campos, né, ela me mandou esse vídeo. Ela hoje está em trabalho no Rio, em home office, deve estar em casa, né? E ela me mandou esse vídeo. Quando eu vi aquele vídeo, eu falei assim, nossa, é isso, essa é a essência. Né? Ela é trabalhadora vinculada ao Paulo de Tarso aqui em Campos. E quando nós falamos do Grupo Espírita Paulo de Tarso, muitos que, como eu não me lembro o ano, né? Eu não vou tentar falar aqui porque eu não sou muito bom de datas, mas houve um momento em que nós, do Grupo Estudos do Maria Frank, precisávamos de um lugar para nos reunir por circunstâncias outras, né? E alguém teve a ideia de solicitar a Dona Dorâmia que o Paulo de Tarso nos cedesse o espaço físico para as reuniões de estudo. E a Dona Dorâmia não só abriu o espaço físico para acolher esses grupos de estudo, como ela fez mais do que isso. Ela começou a participar dos grupos. Eu me lembro da fala dela como se fosse hoje. Ela falou assim, olha, o único dia disponível que eu tenho e o horário é esse. Né? Eu venho aqui abrir o grupo, então eu vou ficar também, vou participar do estudo. Ou seja, ela contribuiu 2 vezes. Abriu a casa e ainda cedeu os seus conhecimentos de doutrina espírita e compartilhou conosco. Né? E ainda me lembro que ela falou assim, eu vou perder o capítulo da minha novelinha, né, que eu tanto gosto, que eu tanto adoro. Ah, mas tá bom, eu peço alguém para gravar, depois eu vejo. E olha que naquela época não tinha esse negócio de Google Play, né, de ficar gravando. Ela gravava, eu acho que era em videocassete mesmo, né? Então a gente percebe que é possível fazer mais do que isso. Né? A Dona Dorâmia, todo o nosso carinho, né, todo o nosso respeito por esse momento de acolhimento fraterno. Mas, voltando ao vídeo que a Thaís Almeida compartilhou, que serviu de base para a pergunta de hoje, podemos fazer mais que isso? O narrador ele vai dizer o seguinte, eu acho que muitos devem ter visto esse vídeo, mas vale a pena, né? Vale a pena repetir. Olha, o Vicente botou aí, mais ação e menos falação. Isso aí. Muito trabalho para ser feito. Ociosidade não produz bom resultado. Isso aí. Há muito trabalho. Nunca houve tanto trabalho como agora. Mas lá no vídeo o narrador diz assim, essa história foi publicada numa revista lá em São Paulo, chamada de Bombeiros de Emergência.
E ela vem sendo compartilhada, já foi lida em formaturas, etc. E ela vai dizer assim: uma mãe estava ao lado do leito do hospital de seu filhinho amado de apenas 6 anos de idade. Ele estava doente, leucemia em estágio terminal. E como é natural em toda mãe que deseja conhecer os sonhos dos seus filhos, de ver seus filhos crescerem, realizarem os seus sonhos, ela então perguntou: filho, o que você gostaria de ser quando crescesse? E a criança olhou a mãe e respondeu: mamãe, eu sempre quis ser bombeiro. A mãe sorriu e disse para a criança: vamos ver o que podemos fazer então. E aí, naquele mesmo dia, ao sair do hospital, ela procura uma corporação do Corpo de Bombeiros daquela região do hospital e se dirige até lá e conversa com o chefe do Bombeiros. E pergunta a ele, explicando a situação do seu filho no leito do hospital: senhor, seria possível meu filho dar apenas uma volta no carro de bombeiros em torno do quarteirão do hospital? O chefe de bombeiros olha para ela e diz assim: nós podemos fazer mais do que isso. Se você estiver com o seu filho pronto, daqui a uma semana nós o faremos bombeiro honorário. Por um dia inteiro, ele virá para o quartel, passará o dia conosco, comerá conosco, sairá para atender as chamadas de emergência e faremos um uniforme completo para ele, se a senhora me der as medidas. Chapéu, botas, a farda. E então nós o faremos bombeiro honorário por um dia inteiro. E ele se vestirá verdadeiramente como um bombeiro. E assim foi feito. O menino foi buscado no hospital, vestiu o uniforme, seguiu lá para o quartel, passou o dia, foram atendidas 3 chamadas de emergência e o garoto se deslocou no carro dos bombeiros com todos eles. E tamanho foi o carinho, o amor dispensado àquele menino, que ele ainda viveu por mais 3 meses além da previsão de vida que foi recebido naquele momento. Mas uma noite em que suas funções vitais caíram drasticamente, a mãe então, sabendo que era chegada a hora, avisa a todos os familiares. Mas ela se lembra dos bombeiros, com muita emoção, daquele carinho que eles trataram seu filhinho, e então faz contato novamente com o chefe de bombeiros e perguntou se era possível mandar um representante, né, para o leito do hospital para que seu filho o visse e estivesse ao seu lado nos instantes finais de vida. E novamente o bombeiro-chefe respondeu: nós podemos fazer mais que isso. Nós estaremos aí sim, daqui a alguns minutos, mas faça-me um favor. Quando a senhora ouvir as sirenes do carro de bombeiro chegando e as luzes piscando, avise no som do hospital que não se trata de um incêndio, mas apenas o corpo de bombeiros vindo visitar mais uma vez um dos seus mais distinguidos integrantes. A senhora poderia me fazer um outro favor? Abra a janela do quarto dele. Obrigado. Poucos minutos depois, carros de bombeiro começam a chegar, luzes girando, sirenes tocando, a escada Magiros chega até a janela, 16 bombeiros. 16 bombeiros entram pela janela, pegam esse menino no colo, o abraçam, dizem que o amam, e o menino com a voz muito fraquinha fala assim: senhor, sou mesmo um bombeiro? E o chefe diz: sim, e um dos melhores. E esse menino então fechou os olhos para dormir no mundo terreno e despertar no mundo espiritual. É muito emocionante, né? E a gente percebe que esse chefe dos bombeiros
ele fez muito mais do que lhe foi pedido, do que aquela mãe aflita pediu. Ele doou amor, foi muito além daquilo que foi solicitado. Certamente muito bem inspirado pelos benfeitores, pelo seu espírito protetor, levou consolo, levou amor. É por isso mesmo, meus amigos, que independente da vida que levamos, do cargo que ocupamos, da crença que temos, independente de tudo que esteja acontecendo, podemos sim fazer mais do que isso. Podemos sim, com certeza. Porque o amor é a essência divina e todos nós, todos, indistintamente, temos no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Fenelon nos diz, lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 9, Instrução do Espírito de Fenelon. Ele diz assim: não acrediteis no endurecimento do coração humano. Não acrediteis no endurecimento do coração humano. Acredite nisso. Porque submetido ao verdadeiro amor, esse endurecimento cederá. É como um imã. Um imã. Não é possível resistir a essa atração magnética do amor. Não é possível resistir. E o Espírito de Pascal vai dizer também no capítulo 11, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 12, a rigidez mata os bons sentimentos. Olha, se aquela atendente da pizzaria fosse rígida ao atender o seu cliente e não externasse a ele carinho, amor, estou aqui para atender, não estou aqui para consolar. Quer consolar, vai procurar os canais, os outros. Aqui não. Rigidez mata os bons sentimentos. Se aquele chefe do corpo de bombeiros fosse rígido, nós não estamos aqui, minha senhora, para ficar acolhendo criança, para ficar trazendo consolo para a mamãe, para papai, não. Nosso trabalho é sério. Se ele agisse com rigidez, aquela criança não teria vivido mais 3 meses. Então, Pascal vai nos dizer lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a rigidez mata os bons sentimentos. Não sejamos rígidos. Cristo jamais se excusou em socorrer aos necessitados, socorreu a mulher adúltera, socorreu ao criminoso, socorreu ao ladrão lá na cruz, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Alguns até falam assim, mas como assim um ladrão no paraíso? É, meu amigo, paraíso é ter contato com aquele que tem o evangelho no coração. Isso é o céu. Viver no céu, viver no paraíso é encontrar alguém que esteja perto de nós, que viva o evangelho. Isso traz paz, isso nos faz bem. Isso é paraíso, por isso que Jesus acolhia todos. E o Espírito de Pascal, ele finaliza dizendo assim, quando vocês irão tomar por modelo as ações de Jesus? Se na terra a caridade verdadeiramente renasce, não existiria aqui o mal, porque o mal fugiria envergonhado. O mal iria se esconder, porque ele não acharia local para penetrar, ele ia se sentir deslocado. O mal desapareceria. Começai hoje a dar o exemplo, sedes caridosos e deixai a Deus fazer a justiça. Às vezes a gente quer fazer justiça. A gente acha que somos justiceiros, queremos julgar, queremos apontar, queremos achar culpados para arrastar a praça pública e apredejá-los. Nós temos 2 tipos de justiça. A justiça dos homens, entregue a eles, ao judiciário, ao Ministério Público, à polícia, entregue a eles. Eles vão cumprir a justiça. E temos a justiça de Deus. Deixa a justiça de Deus se encarregar. E a nós que façamos mais do que isso. É isso que Jesus espera de nós. Tão pouco. Que possamos fazer mais do que isso. Cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade. Agir inspirados por esse sentimento tão bom que muda a todos. Uma pessoa que age no bem contagia mais um. 2 pessoas num grupo agindo no amar o mundo, tá aí, tá aí. Vamos transformar a nós mesmos. É por isso que o espírito de Miramês
comentando a questão 630 do Livro dos Espíritos, que fala... deu uma falhada aqui, vamos lá. Então, ele vem a dizer o seguinte, o Espírito de Miramês, comentando a questão 630 de O Livro dos Espíritos. A doutrina espírita não combate o mal no sentido de perder tempo com discussões sem proveito, sem utilidade, como disse Vicente, com muita falação, com muita discussão. A doutrina espírita não combate o mal perdendo tempo com isso, não. A doutrina espírita, ela ganha o tempo vivendo o bem. Nas palavras da irmã Dulce, o anjo bom da Bahia, as pessoas que espalham amor não têm tempo, nem disposição para jogar pedras. Então, meus irmãos, vamos acordar para esse sentimento de amor. O amor cobre uma multidão de pecados, como disse Sueli Coelho. O Espírito de Hamed, Sueli, comentando essa passagem, ele deixa bem claro que Jesus falou o seguinte: não é aquele que muito sofreu que foi perdoado, é aquele que muito amou. Aquele que muito amou é que foi perdoado, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, meus amigos, agradeço a todos vocês aí, essa companhia maravilhosa. Obrigado pelo carinho de vocês. Marcinha está aqui conosco. Marcinha, um beijão. Minha mãe querida, Renata Macabu. Realmente, né? O amor contagia. O amor é um imã que atrai e amolece o endurecimento dos corações humanos. Não há endurecimento para sempre, não. Que a gente possa se lembrar que podemos, sim, fazer mais que isso. Que podemos, sim, botar amor em nossas ações, em nossas atitudes. Devemos nos posicionar diante dos acontecimentos da vida? Sim, com certeza. Mas se posicionar com respeito ao próximo, com respeito àquele que pensa diferente, se posicionar amorosamente, respeitosamente, não entrar em discussões infundadas, sem resultado, que isso é perda de tempo. O tempo que vamos perder ali, vamos amar, vamos fazer o bem, vamos reunir as pessoas para tentar ajudar alguém, que possamos fazer a diferença, que possamos ser um dos pacificadores do Mestre Jesus. Obrigado, Elisa. Evelise está aqui conosco, né? Boa reflexão, sim, é tão importante. E a gente sempre se emociona, né? E eu sempre me lembro do nosso amigo William Machado, né? Sempre que o William falava de Jesus, ele de vez em quando chorava, as lágrimas escorriam. Então, realmente, né? É difícil falar de amor, falar de Jesus, falar de histórias verdadeiras, como essa do Corpo de Bombeiros, foi uma história verídica, né? Vendo a pessoa fazer tanto bem ao alcance dela, e a gente também pode fazer tanto, né? Que a gente possa começar hoje, agora, que o momento é esse. E o tempo, meus amigos, é curto. E ele urge que façamos a nossa parte. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos vocês que estão aqui conosco desde o começo. A Casa de Caridade Maria Frank agradece a companhia de todos vocês. Lembrando que as reflexões públicas ocorrem quarta-feira, às 20 horas e domingo, às 9 horas. Também estamos com estudos virtuais na Casa de Caridade Maria Frank. Também estamos com evangelização infantil, sábado, 9h30. Estou lá com a minha netinha participando, né? Com tia Vanessa, tia Carol, né? Evangelização infantil. E nesse sábado ela botou uma musiquinha muito bonita que tem tudo a ver com o que a gente falou hoje. Eu não vou me atrever a cantar, porque senão vocês vão sair correndo daqui, porque eu canto muito mal. A fila na reencarnação para cantar estava grande, eu acho que eu saí da fila, né? E a música diz assim, nós somos sementinhas, viraremos flor, viraremos mais semeadores da paz. Né? Então é isso aí, que possamos pegar essa semente e germinar cada vez mais do que podemos fazer. Porque sim, podemos fazer mais do que isso. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos inspire e vamos à nossa prece de encerramento. Querido Pai de amor, com a alma lavada de tanta luz, dessa água incessante que jorra da fonte da vida, nos permitindo boas vibrações, nos permitindo caminhadas cada vez mais firmes em direção a Ti. Agradecemos imensamente essa oportunidade
de tratamento espiritual, de companhia do amado Mestre Jesus, que certamente sempre está conosco, dos benfeitores espirituais da Casa de Caridade Maria Frank. Rogamos a inspiração, a proteção, o fortalecimento dos nossos espíritos protetores, nossos anjos de guarda. Abençoe-nos, querido Pai. Rogamos a Ti, Maria, nossa Mãe de amor, que todo o seu carinho maternal pela humanidade nos acolha em seus braços, nos permita a certeza de que vamos ficar bem, de que estamos sim todos bem. Todos aqueles que desencarnaram recentemente, toda a família, parentes, amigos que aqui ficam nessa dor, que recebam agora todo o amparo da providência divina em nossa caminhada, seja no plano terreno, seja na nossa verdadeira morada, Senhor. Abençoe a nossa semana, nos inspire, nos proteja e nos permita, Senhor, agir, fazer o bem sempre que pudermos, fazendo bom uso do nosso livre-arbítrio em direção a Ti. Obrigado, querido Pai, que assim seja. Bom, amigos, até a próxima. Forte abraço em todos. Sintam-se abraçados verdadeiramente, né? Assim como aquela atendente da pizzaria que abraçou carinhosamente aquele rapaz, né? Diante de tanta dor. Embora ela não pudesse dar o abraço físico, ela deu o abraço virtual. Então vamos abraçar as pessoas virtualmente, através de mensagens de amor, das redes sociais. Vamos espalhar esse amor que contagia. Que possamos, nesse instante, nos abraçarmos, todos, juntos, em boas vibrações e em correntes de paz. Que Deus nos abençoe a todos. Um excelente domingo para todos nós. Que assim seja.